Enquanto isso tudo se discute, uma prisão em Brasília acaba de acontecer. E é justamente isso que levanta um alerta. Será coincidência ou parte de um contexto maior que ninguém está explicando direito? O Paulo Figueiredo disse que o Alexandre de Moraes estaria reunido com generais ontem. Era o comandante do Exército, o Tomás Paiva e o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa. Reunião não oficial. Não oficial, fora da gente. E parece que eles estariam almoçando hoje de novo. Ah, é? O Alexandre de Moraes não foi citado nesse processo que é movido contra ele aqui no Tribunal da Flórida pela Rumble e pelo grupo de mídia do Donald Trump, porque foi enviada a última citação, né, depois de duas que não chegaram a ele, foi enviada ao STJ e acionado a PGR do Paulo Gonet, de novo Paulo Gonet falou, não tem que ser citado coisíssima nenhuma, as decisões dele aqui são legais, porque ele é um juiz da Suprema Corte brasileira, só que ele tentou interferir aqui nos Estados Unidos, né, com ordens extraterritoriais, né, banindo perfis de americanos e cidadãos brasileiros residentes legalmente nos Estados Unidos. Então a PGR fez mais um parecer completamente absurdo, né, completamente, e o STJ, pelo jeito, aceitou o parecer da PGR, porque o Alexandre de Moraes não foi citado até agora. Isso está rolando desde fevereiro, tá, gente? Desde fevereiro. Aproveitando que o Max citou a situação do Trump, a situação da Venezuela, né? Ontem o Donald Trump deu uma entrevista e ele se mostrou disposto a fazer uma ação militar na Venezuela, em solo venezuelano, mas também, ao mesmo tempo, falou, olha, pode ser que sim, eu converse com o Nicolás Maduro. Então, primeiro ele foi perguntado se ele descartaria a possibilidade de enviar tropas americanas para a Venezuela. Ele disse, não, eu não descarto isso, eu não descarto nada. E aí depois perguntaram, se eu falaria diretamente com o Maduro? E o Trump disse sim, eu provavelmente falaria com ele, sim, eu falo com todo mundo. E aí foram perguntar ao Maduro, foram repercutir com o Maduro essas declarações do Donald Trump. E o Maduro disse, não, eu quero sim conversar com ele cara a cara, eu quero conversar com qualquer pessoa que esteja interessada em dialogar comigo. Mas ao que tudo indica, né, parece que já está batido esse martelo, né? Não tem, eu não vejo saída para o Nicolás Maduro. Para mim continua sendo uma questão de dias, e não é aquela piada do meu velho amigo que dizia que ia casar com a noiva dele. Não, nosso casamento é uma questão de dias, 8.000, 9.000 dias a gente casa. Não, é uma questão de dias mesmo. E não vejo escapatória para Maduro. Os Estados Unidos não vão aceitar que ele persista ali no poder, com esse regime dele. E, de novo, não é historinha de americano, de imperialista estadunidense. O fato, é fato, né? O Nicolás Maduro, militares da Venezuela, o governo venezuelano, o regime venezuelano, ele é envolvido, ele chefia o tráfico de drogas. De novo, leiam aí Hugo Chávez ou Espectro do Leonardo Coutinho, porque ali vocês vão ver documentos, né, resultados de operações, inquéritos policiais, troca de e-mails, tá tudo ali. Olha, eu tô adorando isso aí, cara. Tô adorando. Sabe por quê? O tubo de oxigênio hoje de Cuba, 66 anos de ditadura, o tubo de oxigênio dessa ditadura que dura 66 anos, chama-se Venezuela, Brasil, Colômbia. Tá? Então você tem a Colômbia por meio do narcotráfico, você tem a Venezuela no petróleo e o Brasil com o BNDES e campeões nacionais. Certo? A Venezuela vai cair. O Petro, Barão Babinha. Eu ia falar a morte tá batendo na porta dele, mas o nego vai achar que eu tô querendo. Mas aquela imagem que a gente mostrou no boletim dele babando era. Eu tô pensando numa imagem que não simbolize morte física, né? O que eu tô querendo dizer aqui morte política. Morte política, destruição de impérios, etc. Então, assim, o Petro, ele tá com os dias contados, seja por iniciativa própria, né? Ele realmente parece que vai morrer de overdose, seja por incompetência política mesmo. Mas o fato é, Colômbia, Venezuela, não vão mais conseguir abastecer Cuba. China e Rússia já não podem fazer isso nesse exato momento, porque a maior movimentação militar dos Estados Unidos naquela região, desde 1989, está acontecendo agora. É a maior movimentação militar no Caribe desde 1989. A invasão do Panamá. A retomada. Ou seja, nós estamos diante de uma operação de guerra, os oxigênios de Cuba estão sendo retirados, só que o Brasil é um alvo que não está sendo mencionado. Um dos tubos de oxigênio de Cuba é o Brasil. E um detalhe, que a imprensa, a mídia mainstream não está comentando. Agora, quer ver como é que a nossa audiência é inteligente pra caramba? Falem pra mim aí na audiência por que o Padilha foi sancionado. Por que ele perdeu o visto, melhor dizendo. A audiência sabe. Vai falar que é por causa dos mais médicos. E onde que está, qual estado brasileiro hoje está fazendo parceria com Cuba no projeto Mais Médicos? Bahia. O PT está com o tubo de conexão financeira e ideológica alimentando Cuba, Venezuela e Petro, na Colômbia. Perdeu o tubo de conexão no Chile, porque o Castro vai vencer.
Perdeu o tubo de conexão com a Cristina Kirchner na Argentina, porque o Milei venceu. Perdeu o tubo de conexão no Paraguai. Não sei como é que tá o Uruguai ainda. Preciso dar uma olhada. O Uruguai voltou para as mãos de um fã do Mujica, né? Né? Tá, voltou, infelizmente. Mas o Paraguai, a Argentina, Equador, Chile, Bolívia, se livraram também. Bolívia, todos eles já deixaram de ter os seus laços intactos com o Foro de São Paulo. Se ainda existem laços, esses laços estão comprometidos, eles não estão intactos, né? Se não foi cortado completamente, eles estão deteriorados e com risco de estourar, né? Ou seja, esses laços podem estourar a qualquer momento. O que vai acontecer na Venezuela, na Colômbia, o alvo não é Cuba, é o Foro de São Paulo. E o Brasil está nisso. E, de novo, lá vou eu dar ênfase ao que o Max tem falado desde o início da timeline em outubro do ano passado. A direita dorme, cochila, quando acorda dorme de novo imediatamente. Parece um morto muito louco, aquele filme. A direita está sendo carregada pelo Bolsonaro, pelo Eduardo, pelos exilados, pelos jornalistas intrépidos, né? Alexandre Garcia, Augusto Nunes, o Lacombe, o pessoal da Auri Verde, Fio Diário. A gente está empurrando e o povo ali desesperado, esperando quando é que a direita vai entender. A direita, o braço político da direita, vai entender que ela tem todas as ferramentas na mão. Basta esquecer o frenesi, o fetiche eleitoral. Enquanto a direita brasileira pensa em ciclos eleitorais, os inimigos do Brasil, os inimigos da América Latina, os inimigos dos direitos humanos fundamentais, não estão pensando em ciclos eleitorais. Maduro pensa em ciclo eleitoral? Petro pensa em ciclo eleitoral? De jeito nenhum. Cuba pensa em ciclo eleitoral? De jeito nenhum. Se você pegar tudo que a gente já falou aqui até agora, sobre todo o cenário latino-americano, Chile, o que está acontecendo na Venezuela, o que vai acontecer com Cuba, como o Brasil é o próximo alvo desse extermínio de narcotraficantes, tudo que está acontecendo, o apoio da população ao trabalho do Cláudio Castro. Gente, qual é a dificuldade de entender que o povo não aguenta mais narcotraficante, terrorista, tocando terror na vida do povo? Damares, Girão, pelo amor de Deus, o povo não quer saber como é que vai ficar o cativeiro do Bolsonaro, não. O povo quer saber quando é que vocês vão falar que chega, dê um basta. O povo quer que vocês deem um basta no narcoterrorismo do Brasil, apagado pelo STF e pelo Lula. É que o Paulo Figueiredo disse que o Alexandre de Moraes estaria reunido com generais ontem. Era o comandante do Exército, o Tomás Paiva e o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa. Reunião não oficial. Não oficial, fora da gente. E parece que eles estariam almoçando hoje de novo. Ah, é? Para discutir a prisão ilegal de Jair Messias Bolsonaro. Cara, o Brasil é um país mafioso mesmo. Mafiosos. E vai ficar feia a coisa, porque eu insisto em dizer isso. O povo brasileiro que tá aí sofrendo, falando, Alan, pelo amor de Deus, aqui a gente não aguenta mais. Eu digo a vocês, a operação do Trump contra o narcotráfico é uma operação contra o Foro de São Paulo. O que o Derrite falou na live pra gente? Ele falou que realmente afeta o narcotráfico lá no Terça Livre. Você acho que o entrevistou. Eu tava na bancada. Foi? O que o Derrite falou pra você que deveria ser feito contra o PCC? Tem que cortar as empresas, tem que atacar as empresas que lavam o dinheiro do narcotráfico. Quando ele disse isso, ele fez isso em São Paulo, né, dentro dos limites. Depois ele fez São Paulo. Beleza. O que o Trump está fazendo nesse exato momento, Max? Pode responder. Exatamente isso. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, o Trump, ele está atacando. Qual é o nome daquela. A que mais alimenta mesmo o coração? A horta. A horta. O Trump está cortando a veia horta. Ele está cortando. Quanto tempo um corpo aguenta com sangue jorrando perdendo? Quantos litros um corpo não pode perder senão ele morre? Você sabe? Não. São poucos litros, né? Porque o corpo humano, ele não aguenta. Foi o caso, infelizmente, do Charlie Kirk. Se você E perde, o caso da menina lá também, né? eu não sou médico, eu não sei aqui a quantidade, mas o pessoal do chat daqui a pouco, porque a gente tem desembargador, a gente tem médico, a gente tem 4 litros, a galera é rápida. Aqui, ó. 4 litros. Perdeu 4 litros é game over. Tá? Artéria aorta. Pessoal, eu adoro essa. Meu irmão, 3, 4 litros. Eu tenho a melhor audiência do planeta. Se eu falar de economia, eu tenho comentário. Se eu falar de morra aguda, eu tenho comentário. Se eu falar de medicina, eu tenho comentário. Vocês são maravilhosos. São 4 litros mais ou menos. Tá aqui o pessoal comentando aqui, de 3 a 4 litros. Um corpo não aguenta. O Foro de São Paulo não aguenta perda de 3 a 4 litros de sangue, ou seja, de grana, que alimenta essa estrutura terrorista na América Latina. O povo brasileiro precisa saber isso. A imprensa não está falando. O que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Colômbia, vai acontecer no Brasil. E o povo brasileiro vai ver uma mudança drástica. Quando eu estava lá, que não era debate, eu falei desde o início, né, com o Breno Altman, eu falei, isso aqui não é um debate, eu quero expor as ideias do meu oponente. Eu falei isso no início do debate, né, da conversa, lá da live. Quando eu disse isso, ele falou assim, você quer mesmo que acabe com a soberania do Brasil? Eu falei assim, não tem soberania nenhuma. Eu quero mesmo ver as Forças Armadas Americanas arrebentando com narcotraficantes no Brasil. E quero mesmo. Porque isso vai trazer saúde para o Brasil. É a radioterapia que nós precisamos nesse exato momento. A quimio e a radioterapia que o Brasil precisa hoje é uma operação de tanto policial quanto de Forças Armadas contra esses terroristas. Sim. O Brasil vai experimentar um momento de recuperação de UTI, mas nós saberemos que a doença ela foi freada.
vírus não sai de corpo, né? Não estou dizendo que a gente vai encontrar a cura, mas o corpo vai ter meios para poder se recuperar. Só que a UTI do Brasil não é Tarcísio, a UTI do Brasil não é Zema. A UTI do Brasil é libertar o Bolsonaro para a gente se recuperar e voltar a ter. O deputado Gustavo Gaio promete detalhar o caso e mostrar como essa prisão pode influenciar as normas, as diretrizes e até o futuro da política brasileira. A imprensa vai tentar esconder esse escândalo, essa bomba que aconteceu hoje. Eu tenho certeza que eles vão tentar, até porque se eles publicarem isso, né, os donos dessa imprensa podem ser presos. Mas aqui você vai ouvir o que realmente aconteceu. Hoje, o dono do Banco Master foi pego fugindo, né, num avião particular, num jatinho, e foi preso pela Polícia Federal. Ele foi preso por falsificação de títulos de investimento, CDBs. Forjava, fabricava títulos e vendia, prometendo 40% de lucro acima do mercado, o que levantou suspeitas da Polícia Federal. Então, nós estamos falando de um golpe que ele deu que chega a dar 12 bilhões de reais. Certo? Maravilha, um corrupto sendo preso. Só que o buraco é muito mais fundo. Esse banco já está sendo investigado há muito tempo. Inclusive, esse mesmo cara, o Daniel Vorcaro, teve um pedido de prisão dele em 2019. Por algum motivo, ele não foi preso. Não só ele não foi preso, como ele passou a patrocinar eventos. Sabe esses eventos luxuosos em outros países, onde se levam os nossos ministros do STF para falar sobre democracia? Pois é, ele ajudou a financiar eventos, inclusive jantares com ministros. Então vamos lá. Primeiro, Brasília está meio que em pânico hoje. Matéria da G1. PF vai expor os tentáculos políticos do Banco Master e assusta Brasília. Investigadores dizem que as operações envolvendo o banco foram fechadas por pressão de autoridades, como governadores e parlamentares. Será que foram só governadores e parlamentares? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Com ações no STF e no STJ, Banco Master patrocina eventos com juízes. Isso aqui foi em 27 de abril do ano passado. Ele patrocinou um evento, tá? E nesse evento, que foi o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que aconteceu em Londres, esse povo adora ir para fora do Brasil para falar sobre democracia. Sabe quem que falou lá? Quem foi convidado a palestrar? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, que é o nosso ministro da Justiça, que saiu em defesa do narcotráfico e impediu que uma ação contra o narcotráfico acontecesse. Aliás, recusou a participar da ação. Jorge Messias, o cara que o Lula quer colocar no STF. O mesmo cara que ficou sabendo do roubo do INSS e não fez nada durante um ano para proteger o irmão do Lula. Mauro Campbell, aí tá lá Alexandre Cordeiro, e mais embaixo, olha só, Alexandre de Moraes, na época presidente do TSE. Alexandre de Moraes participando desse evento, que legal. Então nós temos pessoas aí de grande cacife, né, aparentemente, participando desse evento. Tem mais? Vamos dar uma olhada. Até o Daniel Vorcaro também falou, né? Só que depois tem que ter um jantarzinho, né, galera? E no jantar tá aqui, ó, exclusivo. Banco de ex-investigado pagou jantar com ministros do STF em Nova York. Sabe quem participou desse jantar? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que infelizmente saiu do STF, e o Ricardo Lewandowski. Tem até a fotinha aqui do Lewandowski chegando no jantar, que gracinha, né? Esse cara, então, ó, registros obtidos pela coluna mostram que o banco de Daniel Vorcaro encomendou ao Fazano um banquete para 150 pessoas. O restaurante, que não costuma funcionar na noite de domingo, foi aberto especialmente para esta ocasião. Bebida à vontade, Chardonnay, Montesino, vodka, tequila, whisky Johnny Walker Black. É curioso como que um cara que era o responsável por um gigantesco esquema de golpe, de fraude, chegando a 12 bilhões, é um amigo próximo de jantar, de financiar, de patrocinar eventos para ministros do STF, do STJ e do ministro da Justiça. Ah, Gustavo, acabou? Não. Veio o problema, o banco teve que se defender. Quem que eles contratam para defender o Banco Master? Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Sabe a mulher do Alexandre de Moraes que acabou de ser sancionada pela Lei Magnitsky, que teve o passaporte suspenso e a imprensa ficou revoltada? Ela foi contratada
pelo Banco Master. Contratou a mulher do ministro Alexandre de Moraes para representá-lo judicialmente, segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Desde que foi anunciado, o negócio entre as duas instituições tem gerado polêmica, já que há dúvida sobre a sustentabilidade a longo prazo do Banco Master e o BRB é um banco público, porque o BRB, um banco público, estava querendo comprar o Banco Master. O Banco Central teve que intervir e falou assim, opa, não vai fazer isso não, tem alguma coisa errada com esse banco. Então você percebe que eu não posso falar o que você percebe, porque senão vão bater na minha porta, mas você consegue ver a situação que o Brasil está agora? Está claro para você? Ministros da nossa mais alta Suprema Corte viajavam pelo mundo, iam a jantares pagos com um cara que roubou 12 bilhões vendendo títulos falsos, que estava sendo investigado há muito tempo, mas por algum motivo não era preso. Foi preso hoje porque estava no jatinho para fugir do Brasil. A polícia chegou e o prendeu. Bom, primeiro, parabéns para a Polícia Federal. Fazia tempo que nós não víamos ações que realmente iam contra a corrupção, ou pessoas que roubassem. Cara, fazia falta. Como a gente sentia saudade de ver isso acontecendo? Aí vai a pergunta. Quanto tempo até esse cara receber um habeas corpus? Você acha que ele vai ficar preso? Não sei, porque se ele ficar preso, ele pode delatar. E vendo quem ele costumava andar, as pessoas que andavam com ele, vai ter gente graúda aí. Então, o mais provável é que, pela nossa democracia, pelo Estado Democrático de Direito, ele vai receber um habeas corpus, como o André do Rap, e vai fugir do Brasil. E aí, ninguém vai ser preso. Porque essa é a justiça brasileira. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Cast. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim em vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem um chanceler mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim. E se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras, uma queda da democracia brasileira, tão visível e tão clara, que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre,
com ampla participação da oposição, e não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial, porque sabem que não é só sobre Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço. Pois é, Brasil, a situação fica ainda mais grave, segundo narrativas que estão circulando nos bastidores de Brasília, enquanto os setores do alto comando e figuras do judiciário, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, são apontados por aliados como envolvidos em articulações contra tudo.